A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor a todas as famílias que a partir de agora estão junto conosco nesse momento muito especial, que são os nossos grupos de crescimento e discipulado, que são os nossos pequenos grupos que, por conta da questão sanitária do nosso país, passaram a ter um outro formato, um formato que permitiu uma abrangência maior, um formato que também permitiu uma responsabilização maior de cada um de nós como crentes, de todos nós como família, porque hoje nós não estamos podendo ter 2, 3, 4 famílias juntas e uma pessoa, um líder, a ministrar a palavra, a ministrar o ensino, a dirigir aquela reunião. Hoje cada um de nós, com a sua casa, cada um de nós com a sua família, passou a ter essa incumbência, passou a ter essa missão, passou a ter essa responsabilidade. E é um momento maravilhoso para que nós cresçamos, para que nós possamos frutificar, porque essa foi a fala de Jesus: eu vos designei para que vocês vão e deem fruto. E é isso que vai acontecer hoje. Nós vamos frutificar, servindo a Deus com a nossa casa, com a nossa família. E eu quero orar com você, porque as nossas reuniões, elas obedecem um protocolo. E o primeiro deles é sempre esse momento de oração, de busca de Deus, de clamor pela misericórdia, pela ajuda do Senhor. E é isso que eu quero fazer com você agora. Vamos orar e vamos pedir uma reunião muito abençoada para todos nós, para todos os nossos grupos de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, soberano Senhor, que nós chegamos na Tua presença. É no nome de Jesus que nós chegamos diante de Ti, para nesta noite, Senhor, nós servirmos a Ti, meu Deus, nós adorarmos ao Senhor. Como família, nós viemos nos apresentar a Deus e impedidos que estamos de termos os nossos grupos de crescimento dispostos no formato convencional. Esse é o formato que nos é permitido, que nos é possível, e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque não vemos isto como uma dificuldade, mas vemos isto como uma oportunidade. É uma oportunidade que esta família tem, é uma oportunidade que a minha família tem, é uma oportunidade que tantas e tantas famílias têm de crescerem, de se aproximarem mais de Deus, de convergirem mais para o centro da vontade de Deus, de estabelecerem cada vez mais o propósito de Deus em suas vidas. É uma oportunidade, Senhor, de crescimento, de melhoria, de avanço. É uma oportunidade, Senhor, em que cada família tem de não se eximir de suas responsabilidades como crentes, como filhos de Deus, mas cada família, Senhor, está tendo a oportunidade de chamar a si a responsabilidade e de Te servir, e de cultuar, e de frutificar. Então, obrigado, Senhor, por cada família que Te serve conosco nesta hora. Muito obrigado por esta casa. Muito obrigado por todos os que integram esta família, por todos os que fazem parte desta família. Minha oração, Senhor, é pelo crescimento desta família. Minha oração, Senhor, é para que a Tua bênção esteja sobre esta família. Minha oração é para que esta família se tornem obreiros de Deus, obreiras de Deus, se tornem discipuladores, se tornem pessoas cada vez mais comprometidas, cada vez mais próximas do Senhor,
cada vez mais convictas da salvação, da fé, da vida com Deus. Então abençoa esta família, Senhor, abençoa esta casa com toda sorte de bênçãos. Traga sobre esta família a tua cura, a tua saúde, a vida do alto, a abundância estabelecida pelo Senhor Jesus. Traga a esta família a provisão, reina sobre esta casa. Sucumbam as ferramentas contrárias, sejam destronizados principados, potestades, demônios que se levantam contra esta casa, e o nome de Jesus seja glorificado nesta família. Que os umbrais de cada casa estejam assinalados com o sangue de Jesus, identificando que esta família é de Deus, que esta casa é do Senhor. Eu oro, Pai, eu oro para que a reunião que estamos realizando seja uma reunião muito abençoada, o Espírito Santo possa se mover, a fé possa ser despertada, a fé possa ser fortalecida. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito e a Tua Palavra ministrem sobre nós. Senhor, fortalece esta casa, Senhor, fortalece esta família, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, oramos e cremos que vai ser assim. Amém. Diga comigo, amém. Eu quero também, depois desse momento de oração, lembrar a você, já fazem 2 ou 3 semanas que eu não faço isso, mas eu quero lembrar a você que as nossas reuniões, elas têm toda uma sequência, elas têm todo um protocolo, elas têm toda uma ordem, ainda que não seja algo engessado, que eu tenha que me ater exatamente, que eu não posso sair 1 milímetro, não, mas nós temos uma ordem muito razoável para seguirmos, e a primeira delas nós já fizemos, que é a oração. Agora é chegado o momento do louvor, daqui a pouquinho você já vai louvar, depois que o pastor sair da reunião, então você vai cantar, você vai aplaudir. Talvez na sua casa não tenha um levita, mas que isto não seja problema. Louve a Deus com a sua voz, com as palmas, celebre ao Senhor. O povo de Deus precisa celebrar. No arraial do povo de Deus, o louvor é permanente, o louvor é constante. Então, oração, depois o louvor. Depois do louvor, nós temos uma breve palavra de oração dentro do que o Espírito Santo estiver dirigindo. Depois, os nossos irmãos têm uma oportunidade para testemunhar aquilo que Deus tem feito, ou para fazer um pequeno comentário acerca de um ponto da palavra, de um ponto da ministração que mais tocou, que mais marcou. Depois nós temos então a exposição da palavra, depois nós temos o ensino, aquilo que o pastor tem falado no domingo, e hoje nós vamos falar sobre os resultados da fé. Depois nós temos a ministração das finanças, aonde você vai poder consagrar o seu dízimo, dar a sua oferta, os líderes da igreja poderão consagrar as suas primícias. Depois a gente tem aquela oração final, onde oramos uns pelos outros, onde antes da oração os integrantes da família podem colocar seus pedidos específicos para que o ministrante então ore e abençoe a todos. Também, depois de ter passado às famílias, aos irmãos, esse protocolo, essa sequência, eu quero lembrar que nós estamos tendo a bênção de termos cultos presenciais na sexta-feira. Então, sexta-feira é de uma importância muito grande, muito grande. A igreja não tem vida virtual, a vida da igreja é vida real, é vida no cotidiano, é vida no dia a dia. Então, os nossos cultos presenciais, eles são de uma importância muito grande, e nós só estamos podendo ter os cultos presenciais
na sexta-feira. Então eu quero chamar você, a sua família, para os nossos cultos presenciais, para a tarde da bênção em todas as nossas igrejas, às 15 horas, 3 horas da tarde, a tarde da bênção. Deixe sua casa e vá com segurança para a casa de Deus, cultuar a Deus. Estamos tendo essa permissão das nossas autoridades. Então, quando fazemos isso, e a igreja foi considerada como uma atividade essencial, a igreja é essencial, a nossa fé é essencial. Então, sexta tarde, 15 horas, a tarde da bênção em todas as nossas igrejas. À noite, 20 horas, a noite da cura divina, a noite da libertação. Escolha um desses horários, lembrando que na sede, na igreja da Florianópolis, o nosso templo sede, nós temos 3 cultos na sexta-feira. Nas demais congregações são 2 cultos, mas na sede são 3 cultos, 15 horas, 19 horas e 20 e 30. Marque seu horário, escolha seu horário. E sexta-feira é um dia muito forte, é um dia muito especial, é um dia de buscar a Deus por uma bênção, por uma vitória, estabelecer um propósito com Deus. Sexta-feira os nossos cultos presenciais. Sábado teremos os cultos presenciais da Jubrac, os cultos presenciais da UFEBRAC. Jubrac, Templo da Maceió, UFEBRAC, Templo da Florianópolis. Aguarde na semana os nossos líderes de jovens, a nossa pastora Rose com a sua equipe, informando a respeito dos cultos da UFEBRAC, e sirva a Deus nos nossos cultos presenciais. E no domingo, 19 horas, o nosso culto transmitido ao vivo aqui da sede, não presencial, mas com a sua presença aí da sua casa, aí da sua família. Que Deus abençoe a todos nós, para que a gente possa estar nos nossos cultos da semana, servindo a Deus e aguardando o domingo, 19 horas, quando o culto é transmitido ao vivo do nosso templo sede. Também quero falar um pouco sobre a palavra de Deus, palavra que já estamos ministrando há 4 domingos, com base no livro de Números, no capítulo 13 e no versículo 26, e ali nós vemos o povo de Deus que caminharia entre o medo e entre a fé. Tivemos uma maioria que optou caminhar pelo medo e tivemos uma minoria que optou caminhar pela fé. Como seria bom se nós pudéssemos hoje, muitos anos depois, mudarmos isso e podermos dizer, não desconsiderando esta geração, mas podermos dizer que nós somos a maioria que opta em caminhar pela fé e que a minoria caminha pelo medo. Lá no passado foi o contrário, a maioria optou em caminhar pelo medo e a minoria pela fé. Como seria bom que agora em Jesus, nós pudéssemos dizer o contrário, dizer que nós, a nossa geração, a geração da nova aliança, a igreja está tendo a sua maioria caminhando pela fé. Nós vimos as consequências, algumas das consequências do medo, e nós começamos a ver nesse domingo os resultados da fé. E para nós vermos os resultados da fé, não teria como nós nos valermos, irmos a um outro texto bíblico que não fosse Hebreus capítulo 11, versículo 1. E nós repetimos, falamos, você repetiu conosco da sua casa, o texto de Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. E é por isso que nós temos que caminhar. Dias difíceis, óbvio. Dias duros, claro. Mas mais do que nunca, nesses dias como igreja, nós somos chamados a caminharmos pela fé, a caminharmos pela certeza daquilo que esperamos e a caminharmos pela prova das coisas que nós ainda não vemos. Esses tempos, como eu falei no domingo, são tempos muito difíceis, que às vezes até a nossa fé
parece se deixar atingir, parece se deixar confundir, porque são tempos de confusão. Um diz uma coisa, o outro diz outra, os mais diversos segmentos e setores da sociedade não se entendem, e no meio disso tudo está a igreja. Para onde que nós temos que olhar? Nós temos que olhar para o Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, no meio disso tudo, é claro que nós temos que ter um olhar sobre o que está à nossa volta, temos que ter um olhar sobre as informações das nossas autoridades, sobre os muitos decretos que visam de fato o cuidado com a sociedade, com a população, mas principalmente nós temos que olhar para Deus, temos que olhar para aquilo que o Senhor nos diz, para aquilo que o Senhor nos orienta, e mais do que nunca, nós precisamos de fato andarmos pela fé. Há um confronto estabelecido, medo de um lado, fé do outro. Obviamente que uma vez que outra é impossível não sermos tomados por um sentimento de inquietação, de cuidado com o que está acontecendo, com o que vai acontecer, mas no instante seguinte a fé fala mais alto. Ainda que um ou outro temor nos sobrevenha, ainda que um ou outro temor nos assalte, a fé, queridos, precisa sempre falar mais alto. Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome daqueles 3 jovens, os nomes babilônicos daqueles 3 jovens hebreus, chamados Ananias, Misael e Azarias, quando eles foram confrontados com um decreto que os impedia de exercer a sua fé, isso ainda não aconteceu, os decretos não estão impedindo que nós exerçamos a nossa fé, mas lá no passado houve um decreto que atingia a fé. Esses 3 jovens hebreus, Misael, Ananias e Azarias, eles, quem sabe eles tiveram ali, eu imagino que sim, um pequeno sobressalto, um pequeno temor, mas no instante seguinte, eles se valeram da fé. Isso está posto em Daniel capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, que você também vai junto com Hebreus 11:1 compartilhar. Você vai ver essa história e você vai ver que tinha um decreto que tinha que se curvar diante de uma imagem, mas a fé daqueles 3 jovens dizia: não, nós só podemos nos curvar diante de Deus, nós só podemos adorar a Deus, nós não podemos nos curvar diante de um outro Deus, é diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E eles não se curvaram. E qual era a pena? Qual era a punição? Uma fornalha de fogo. E a Bíblia diz que quando esses jovens não se curvaram, o rei se encolerizou, o rei se enfureceu, o rei se irou e mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Imagina, a Bíblia diz que os homens que jogaram esses 3 jovens na fornalha morreram queimados. Tamanha era a força do fogo, das chamas, do calor. Eles morreram queimados. Mas esses 3 jovens foram guardados pelo Senhor. Você vai ver a história agora aí na ministração que você vai fazer. E o que é que eu descubro aqui? Que a fé, ela tem um defensor. A nossa fé tem um defensor. Esse foi o ponto mais central para mim da pregação de domingo. A fé tem um defensor. Eu não preciso defender a fé. A igreja não precisa defender a fé. A fé tem um defensor. Quando eu ando pela fé, quando eu me movo pela fé, quando eu escolho o caminho da fé, em detrimento ao caminho do medo, quando eu digo não, eu e a minha família optamos pela fé. Sabe quem é que nos defende? Sabe quem é que defende essa postura? Sabe quem é que defende essa atitude? O próprio Deus. O próprio Deus. Olha a grandeza disso, olha a importância disso, olha o tamanho disso. O próprio Deus se levanta no trono para defender a fé. Então é preciso andar pela fé. É preciso deixar o caminho do medo e andar pelo caminho da fé. Esses
3 jovens foram defendidos pelo Senhor. Olha, a Bíblia nos ensina que naquela fornalha foram jogados 3, mas de repente o rei olha, os príncipes olham e vêm 4. E eles olham para o 4º homem da fornalha e eles percebem nele um aspecto diferente. Eles percebem nele um aspecto divino. E o rei, surpreso, ele diz: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Como que eu vejo 4? E o aspecto do 4º é semelhante a um Deus. O próprio Deus entrou em cena para defender a fé daqueles 3 jovens. Exerça a fé, viva pela fé, ande pela fé, não se encolha, não se atemorize, não se intimide, não se amedronte, mas dê passos de fé, exerça a fé. E se precisar, se houver um impasse, o próprio Deus vai entrar em ação e vai defender a fé. Que Deus lhe abençoe. Continue com a reunião agora, que seja uma grande reunião. O Espírito de Deus é com você. Um abraço, e como eu sempre digo, a paz do Senhor.